No finalzinho do destaque do Léo, porque temos aqui nos estúdios Guilherme Lage, sempre em cima da jogada, para falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, o que você quiser. Agora aqui. Com imagens, né? Agora com imagens. Eu tô até arrumando a minha bagunça aqui, já mandaram eu tirar minha garrafa. É muito espaçosa. É muito espaçosa. E a minha garrafa, ela precisa ficar escondida, porque ela entrega o meu clube do coração, quase ninguém sabe, né, Tomás? Muito bem, mais uma botafoguense, ó, tá cheio de botafoguense aqui. Não mudou nada, Renata Saporita, do esporte, né? Mas gente, essência é essência, a gente não pode mudar, a gente tem que ser o que a gente é em qualquer lugar, ó. É isso. Boa tarde, Guilherme Boa tarde. Lage. Sabe quem também não mudou? Quem? Ou não mudaram, né? Os times titulares de Flamengo e Palmeiras, porque essa foi uma discussão muito grande, né? Depois da rodada do último meio de semana de Libertadores. O Flamengo até se deu bem, mas com muitas dificuldades diante do Racing. E o Palmeiras se deu muito mal, né? Jogando na altitude de Quito, no Equador. Sim. E aí ficou aquela discussão. Poupa, não poupa? O que fazer? O Flamengo entrou em campo sábado, o Palmeiras entrou em campo ontem à noite, né? Nos horários cada vez mais diferenciados do Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogou sábado, 9h30 da noite. O Palmeiras jogou, domingo, 8h30 da noite. E apenas o Ayrton Lucas foi poupado. O Ayrton Lucas jogou porque o Alexandro foi poupado no Flamengo. E no Palmeiras o Abel não poupou ninguém, né? Só o Piquerez estava suspenso e jogou o Jefté. E apesar disso, aí que tá a graça do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro que a gente fala tanto, né? Os dois principais times daqui não pouparam e não venceram. Flamengo jogou contra o Fortaleza, fora de casa. Fortaleza que só tinha vencido nesse turno clubes que estão com ele na zona de rebaixamento. E do outro lado, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro. O Flamengo perdeu no sábado e o Palmeiras empatou ontem à noite. Adivinhem? Em mais um jogo com polêmicas e reclamações de arbitragem. E aí, aquele tipo de lance que eu falo sempre, né, Gui? Eu até considero um erro do árbitro a não expulsão do Gustavo Gomes, mas a gente viu lances muito parecidos com esse, em que também o árbitro acabou não expulsando. Mas, sobretudo no lance do Cássio, é um lance que vai gerar discussão mesmo. Se o árbitro dá o gol, 50% vai criticar, dizendo que absurdo, mais um erro de arbitragem. Se ele não dá o gol, os outros 50%, que absurdo, mais um erro de arbitragem. É um lance em que não tem jeito, né? Tem gente que vai achar que acertou, tem gente que vai achar que errou, como tantos lances do futebol. Eu acho que ele acertou ao anular o gol do Cruzeiro. E você, Guilherme Lage? Eu fiquei com bastante dúvida. Anular o gol do Palmeiras, né? Que seria do Sousa, né? Isso. Eu fiquei com bastante dúvida, Tomás, porque rapidamente os textos de regra foram colocados na internet, né? Para tentar dar fim à discussão, como se isso fosse possível. As discussões por aqui nunca acabam, né? É teoria para tudo quanto é lado, mas o que a gente tem visto, né? Que os ex-árbitros têm explicado, as pessoas que procuram conhecer, estudar cada vez mais a regra. Algumas situações de jogo são consideradas como posse de goleiro. Quando o goleiro tá pingando a bola no chão, sabe? O goleiro às vezes pinga a bola no chão antes de bater. Quando ele joga pro alto e vai chutar, né? Se ele joga pro alto, você fala, pô, ele jogou pro alto, a bola estaria em jogo. Não tá. Segundo o texto da regra, claro. O cara não pode chegar ali e roubar a bola, né? De qualquer maneira. E o colocar a mão em cima da bola e prender contra o gramado também é considerado uma situação dessa. A questão é, o Cássio espalma a bola, ela tá meio viva ali na pequena área, ele coloca a mão nela meio que para controlar e puxa para ele. Quando ele puxa para ele, nesse momento ele não tá com a mão em cima da bola num dos ângulos, né? Dá para você ver, e o Sousa chega e chuta. E aí, né? Estaria na posse ou não? Por tudo que eu ouvi desde ontem, de ex-árbitros, explicação de quem estuda e conhece a regra, isso é considerado posse também. Para mim portanto, falta no Cássio o gol bem anulado. Por isso que eu entendo que é discutível, mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que da mesma maneira que o goleiro, quando ele joga a bola um pouquinho pro alto e ela fica ali milésimos de segundo fora do domínio, mas ele chuta a bola na sequência e isso é considerado domínio do goleiro, da mesma maneira a bola tá no chão, ele tá com a mão por cima, a mão direita ou a mão esquerda e passa para outra mão, ele tá com o lance totalmente dominado. Para mim é muito claro, porque senão fica uma bagunça. Agora, como é um lance diferente, a gente não vê toda hora, eu entendo a irritação de uns, ou os outros que acham que o lance foi, como eu e você, que foi irregular, mas a regra poderia ser um pouquinho mais clara, mas por tudo que a gente ouviu dos comentaristas de arbitragem, de ex-árbitros, para eles a regra nesse caso é clara, né? Sim. Não gera muita dúvida. E assim, o lance do Gomes eu achei... a gente tem falado isso de alguns lances e pode parecer muro, né? Falar assim, pô, eu achei no limite. O que eu quero dizer com no limite, para mim deveria ser expulso, mas eu entendo o árbitro não expulsar.
Eu, por exemplo, trabalhei num jogo sábado, Tomás, do Bayern de Munique, que aconteceu um lance muito parecido com esse do Gomes, e o jogador que estava enfrentando o Bayern de Munique, do Borussia Mönchengladbach, foi expulso. Então, esse tipo de lance, ele gera dúvidas, né, interpretações diferentes no mundo inteiro. Queria ouvir você também, Renatinha. Em relação a esse lance da solada, eu acho que não tem que ser um lance interpretativo, porque ele tem acontecido com bastante frequência. E assim, lógico, os árbitros não têm expulsado, mas a gente está sempre questionando a não expulsão. Sim. Então eu acho que tem que ser um lance que tem que ter, ou é ou não é, entendeu? Para mim é lance para vermelho. Criar um padrão, né? Esse é o grande problema. Porque você pode machucar real, você pode tirar um cara dos gramados durante muito tempo. Mesmo com caneleira, né? Mesmo com caneleira. Eu acho pesadíssimo, eu acho é agressivo. Mas é que tem momentos em que... Não, mas assim, foi sem querer. Sem querer também é falta. Não é nem a questão do... Eu acho que a pegada é muito forte. Não, sem querer também é falta, mas nem sempre é para amarelo ou para vermelho. O que eu questiono é que algumas vezes o lance é muito mais acidental. O Marcelo quebrou o tornozelo outro dia de um jogador, um lance gravíssimo. Ele não teve nenhuma intenção e nem foi desleal nem violento no lance. Mas não pode. Não, tudo bem, Renato, mas eu posso, sem querer aqui, de repente, pisar no teu pé e torcer teu tornozelo. Eu não vou ser expulso da TMC. Falta sim, mas eu não vou ser expulso. Mas é que tem... mas Tomás, desculpa, né? Não, é uma comparação que, assim, não cabe. Renatinha, o que eu quero dizer um acidente de trabalho aqui, campo de futebol, você põe em risco sim. O que eu quero dizer pra você é que eu posso te machucar depois de um ato seu. Você faz alguma coisa sem querer, entendeu? Você vai mexer no meu óculos, vai para me ajudar. Você tá vindo aqui na minha direção e eu só, no reflexo aqui, tiro o braço e posso te machucar. O lance de ontem, para mim, era para cartão vermelho. Mas tem um lance muito parecido para ficar no mesmo time, para ninguém falar, clubista, não sei o quê. O lance do Andréas Pereira no jogo contra o São Paulo, para mim, ele vai na bola, ele pega a bola, o pé dele escorrega da bola e só depois ele chega no jogador do São Paulo. Discordo, para mim é muito parecido. A solada é a mesma. Muito parecido, sim. Mas o Gustavo Gomes, o Ivan Drago, por exemplo... Então a gente vai continuar discutindo e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não, mas ótimo. A gente segue discutindo. Então, mas aí que tá, esse é o problema. O futebol é feito de interpretações. A gente vai continuar colocando a capacidade da arbitragem em questão. Eu não. Quando o lance é interpretativo, Renato, quantas vezes você me viu falar aqui? Acabei de falar, tem lance que essa questão de lance, mas por isso que a gente discute o tempo todo, porque tudo é interpretação, cada um vai interpretar de um jeito. Porque tem gente maldosa na imprensa, e não é o seu caso, que sempre puxa a sardinha pro seu próprio lado e critica o árbitro e coloca em pauta a honestidade do árbitro, só por isso. Tem lances que são polêmicos, não adianta. O futebol é interpretativo. Pode falar que eu sou clubista, Tomás, não tem problema nenhum. Pra quem? Não, mas eu não tô falando de clubista, tô falando do Palmeiras, mas caramba. A discussão não caminhou pra esse lado. Porque a questão é que... Não é isso, você não entendeu. Quem só ouve o link TMC e não conhece, isso é 10% do papo de craque, ou primeiro tempo, ou segundo tempo aqui na TMC, tá? Mas, bom, com esses resultados, gente, aquilo que eu falo, né? O Palmeiras tem o tal do meio ponto de vantagem em relação ao Flamengo, por causa do número de vitórias, e agora ele tem 1,5 ponto. Ou seja, o Palmeiras teria o direito de, se de repente perder um jogo, o Flamengo empatar outro, o Palmeiras ainda ficar na frente. E eu não sei se a gente tem tempo ainda, mais um minutinho, fica à vontade. Uma perguntinha bem simples. Eu separei aqui só os próximos 4 jogos de Palmeiras e Flamengo, aí vocês opinam pra mim quem fica na frente. Palmeiras tem Juventude fora, Santos em casa, Mirassol e Santos fora. Palmeiras tem 3 jogos fora, Juventude, Mirassol e Santos, e o Santos em casa. E o Flamengo tem Sport em casa, São Paulo fora, Santos em casa e Sport fora. Então o Flamengo enfrenta o Sport 2 vezes e o Palmeiras o Santos 2 vezes. Eu acho que o Flamengo vai perder pro São Paulo aqui. Não queria que o Santos jogasse a Série B de novo, né? Eu acho que o Santos não perde as 2 pro Palmeiras. Então o Palmeiras ali não faz 6 pontos, faz pelo menos 4 ou no máximo 4. Acho que vai ganhar. Eu acho que o Palmeiras faz... Acho que os dois vão fazer 9 ou 10 pontos, Guilherme Lage. Eu tô por aí também, porque o Flamengo costuma se complicar com o São Paulo jogando fora. Sim. Tem 2 jogos com o Sport, né? O Lanterna. Então são as próximas 4 rodadas, faltando 9 jogos para cada um deles, 8 rodadas no total no campeonato. São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Flamengo, qual é a rodada mesmo? O Flamengo ainda enfrenta o Sport e depois é o São Paulo já. Ah, tá. Vai ter jogo, não é na próxima, vai ter mais jogo pela frente, né? Sim, sim. Acho que o título não vai estar ainda, vai estar bem não, vai estar em aberto. Acirrado, em aberto. Muito bem. E para muito mais discussões como essas... daqui a pouco, hoje promete. A partir das 5 horas, né, Tomás? Fala pro Calil que o Brasil mandou um beijo para ele. Ele fica bem bravo comigo. Não provoca. Ele deve estar escutando a gente. 4 horas mais 2 minutos. Obrigado, Gui.
Um abraço, gente. Mas por que você falou que você é clubista? Eu não estava falando nada, não tinha nada nem a ver com o São Paulo, pode tô falando do achar, Palmeiras.